Tá gravando. Ainda bem que vocês me lembraram. Vou compartilhar a tela. Compartilhar. Então, a gente vai dar início. Deixa eu botar aqui. Como eu falei, né, nessa segunda fase do parto, né, que é a expulsão e o secundamento. Na segunda fase, que é a expulsão, e a terceira fase, que é o secundamento. Então, deixa eu ocultar isso daqui. Pronto. Então, né, o segundo período clínico do parto é o momento do nascimento, que é chamado de período expulsivo. Essa definição, né, esse nome expulsivo parece uma coisa tão agressiva, né, tá expulsando o feto, né, de dentro, né, mas ele é reconhecido assim como o feto é chamado de objeto, né, que ele sabe que não é. Então, qual é a definição desse período expulsivo, né? Então, ele começa com a dilatação completa e termina com o nascimento do bebê, tá? Como consenso, ficou fechado que ele seria início dos puxos maternos. Então, quando a mulher tem dilatação completa e a mulher sente vontade de fazer força. Aí ficou definido que essa seria a definição de período expulsivo. Porque se vocês pensarem, o período expulsivo normal, né, ele demora um tempo bem longo, porque de 10 centímetros até nascer, pode passar um período maior do que o que antigamente a gente imaginava. Porque ele também tem fases, né? Então, ele está dividido, igual o trabalho de parto e nascimento, ele está dividido, né, em fase latente, a fase de descida e uma fase de transição. E essas 3 fases, ela depende do emocional da mulher. Então, a duração dela é variável. Tá? E isso é muito interessante porque muitas vezes a gente faz interferência quando ela está nessa fase de transição, né? Ou nessa fase latente em que ela às vezes até dorme. Tá? Vocês já devem ter observado isso na prática. A Loudermilk, né, aquele livro Saúde Materna, né, a Saúde da Mulher e Enfermagem Materna, ela tem essa divisão, ela divide. E é muito legal, porque se vocês pensarem, vocês identificam essa fase de acordo com o que você encontra, né, de critérios que você encontra nessa mulher. Então, quando ela está na fase latente, igual no trabalho de parto, que é aquela fase latente, as contrações diminuem, né, elas ficam um período maior de tempo entre um e outro. E isso às vezes, quando você não respeita essa fase, você acaba interferindo, né? Entrando com ocitocina, fazendo, né, toda aquela cascata de intervenções desnecessárias. E às vezes a mulher ela só precisa dormir, né? Então é chamada de calmaria fisiológica, né? As contrações. O plano de descida desse bebê, ele está no 3 ou 4, tá? Então, 3, qual é o plano mesmo? Na altura de quê mesmo? Plano 3 de Roth. Quem lembra? Quando a gente diz que ele está no plano 3 de Rodge, em qual plano, relacionado ao Rodge, em que parte da pelve ele se encontra, gente? Estão esquecendo? Dá uma estudada nisso, gente. Então, plano 3 de Rodge corresponde à altura das espinhas isquiáticas. Lembra do mecanismo do parto? É a partir do plano 3 que esse bebê vai começar a rodar para terminar a descida. Então, na fase de latência, ele pode estar nesse plano 3 ou pode já ter chegado no plano 4, ou seja, passou das espinhas isquiáticas e está no canal do parto, tá? Não tem sinal nenhum ali na vulva, você não percebe nenhum sinal ainda, e a mulher, ela pode estar quieta, sentindo-se cansada, às vezes ela fala, eu não vou conseguir, né? Ela está mesmo introspectiva,
e às vezes ela precisa, né, dar aquela cochiladinha básica para conseguir passar por essa fase. Saiu da fase de latência, ela vai entrar na fase de descida, ou seja, esse bebê, se ele estiver no 3, ele vai para o 4, e no 4 ele vai progredir, né, ali no canal do parto. As contrações, elas aumentam significativamente, tá? E você começa a ver um sinal de sangue escuro saindo pela vulva, né? E essa mulher começa com aqueles gemidos ou vocalizações. Ah, ah, e ela começa com aquela sensação de puxo, né? Ah, e aí a gente, esteja onde estiver, você já fica atenta para você ir correndo para ver o que está acontecendo, né? Na fase de transição, aí já começam umas contrações bem intensas, que a mulher chama de avassaladora, mas o engraçado é que essas contrações, depois que passa, elas não têm muita lembrança, né? Elas não referem essas contrações, né, como mais difíceis, né? Continua no 4, né, o feto, porque ele está no canal, você já começa a visualizar, né, a cabeça no introito vaginal, e nessa fase ela vai gritar, vai praquejar, é a hora que ela vai xingar o marido, vai xingar a gente, fala que tem uma dor extrema, fala do anel de fogo, né, que é aquela questão quando a cabeça, que a gente comentou na aula passada, que a cabeça está ali embaixo, né, naquele períneo, quando a cabeça vem e volta, né, e aí vai formando aquele anel, e elas têm essa sensação, né, de anel de fogo, que todo mundo refere agora, todo mundo fala desse anel de fogo quando vai falar de trabalho de parto. E também nessa fase diminui a capacidade dela de ouvir. Não adianta você tentar ser, que ela seja, que ela te responda com tranquilidade, porque ela está em outro lugar, né? E aí a gente precisa estar sabendo como está se referindo a ela, né? Ou conversando com ela, porque senão você acaba, como você vê alguns profissionais, às vezes a gente vê profissionais, né? Sendo agressivo com a mulher. E às vezes, muitas vezes, a mulher está nessa fase, você vê pessoas querendo fazer perguntas para ela, né, querendo, às vezes, né, acha que tem que funcionar uma veia na hora que a mulher está nessa fase, né, o pediatra querendo fazer perguntas sobre o pré-natal. Então, gente, é muito complicado você querer que ela responda, né, de forma lógica nesse momento em que ela está nessa fase, tá? E posições maternas, né, nessa fase de expulsão. Não existe uma única posição, né? Por quê, gente? O parto é um processo dinâmico que vai envolver útero, músculo e pelve. Esses ângulos, tanto da cabeça do bebê como da pelve, vai mudar de acordo com o movimento que essa mulher faz, que o bebê faz. Então, essa mulher ela vai assumir várias posições. Às vezes a gente fala, nossa, a mulher pariu em 500.001 posições, porque até o expulso, até a saída do bebê, se você, né, deixa ela se expressar, ela vai experimentando diversas posições, né? Então não existe uma única posição, tá? Mas e o engraçado é que quando a gente olha, né, na história, esses papiros de Ebert e Smith, eles foram encontrados retratando mais de 1000 anos antes de Cristo, né? E se a gente vê desenhos, né, que foram identificados, essa mulher está parindo verticalizada, né? Nessa época, se fala muito no culto a Ísis, né, que é a deusa da maternidade, né? Então, essas mulheres na antiguidade, elas assumiam a posição que elas achavam mais confortável para elas. E se vocês olharem aqui, olha só, a gente já comentou disso, né? Mas já existiam cadeiras de parto, né? Banquinhos para o parto antes até, né, de Cristo, né? Então, olha só, a mulher se apoiava em toquinhos, né, ou caixotinhos, o que fosse, para poder ter mais facilidade, mas sempre mais na verticalidade, tá? Então,
quando a gente vai olhar essas culturas, a gente só vai fazer um passeiozinho só para a gente ver que quando você, né, oferece posições não, né, não consideradas não tradicionais para o parto, na verdade, são as posições tradicionais, né? Nós é que mudamos quando esse parto, né, passou a ser medicalizado, né, quando houve a entrada do homem na assistência ao parto, porque a mulher sempre pariu nas posições que eram mais confortáveis para ela, e geralmente mais verticalizada, tá? Então, isso é importante a gente lembrar, porque a gente sempre fala isso, né, a posição tradicional atual é a deitada, mas a posição tradicional do parto e nascimento é essa mulher verticalizada. Entre as hindus, a mulher verticalizada. E entre as hindus, inclusive, trouxe a questão da sexualidade para a reprodução, né? Esse olhar da sexualidade, né? Não descolando o parto da sexualidade feminina e masculina, né? Que foi o que se tentou fazer, né? Se relaciona com a sexualidade na nossa cultura ocidental, mas no sentido de culpabilizar a mulher, né? Por ter pecado, né? Então ela tem que parir com dor, né? Nessa cultura. E aí você vai fazer um monte de coisas para que ela possa expiar essa culpa, né? Que é colocado para ela. Tá? Na Grécia, né? Você tinha as maeutas, que eram as parteiras daquela época, que visitavam as mulheres, orientavam a alimentação, o exercício, evitar sal e álcool. Usar sal, né, e o álcool, né, excessos. Isso é o que, gente, isso daqui? Esse cuidado que elas faziam aqui. Lá na Grécia, também, muitos séculos antes de Cristo. O que é isso daqui? Alguém fale alto para eu escutar? É como se fosse o pré-natal, né? Exatamente. Orientando a mulher. Exatamente, é o cuidado da mulher antes do parto, é o pré-natal. Então, o pré-natal, quem foi que criou o pré-natal, gente? Foram as parteiras, né? As parteiras que acompanhavam o parto naquela época. E olha aqui qual é a posição dessa mulher. Ela está num banquinho, olha aqui, ó, o formato do banquinho, cercado de mulheres, né? Apoiando entre mulheres, né? Entre duas mulheres, para poder manter a força, né? A posição, e o bebê sendo aparado por mulheres, tá? Em Roma, né, a gente tem também a mulher em cadeira, né, verticalizado, cercado, né, não só, né, com mulheres, e aqui em Roma você também tem as divindades genitais, né, em Roma tem a Lucinda, a deusa Lucinda, né, a Ops, né, e criou-se o nome de Obstetrix, que é hoje a obstetriz, né, ou obstetrícia, né, que deu origem. E em Roma também, no século II, tem um alto relevo que mostra um trabalho colaborativo entre as profissões. Então, aqui a mulher está numa posição semi-deitada, ela não está totalmente deitada, né? Ela está assim, ó, apoiada provavelmente pelo marido, você vê a parteira, né, pegando o bebê, e você vê, ó, o cirurgião barbeiro, porque na época era o médico e cirurgião barbeiro, né? Você vê um cirurgião barbeiro com instrumento. Então, provavelmente esse era um parto, né, mais complicado, e aí precisou de um trabalho colaborativo entre as profissões, né? Parteira e o médico, né? O cirurgião barbeiro daquela época, né? E a gente também tem, né, várias fotos, né, que eles identificaram no primeiro século depois de Cristo, de instrumentos cirúrgicos que eram usados. Quem usava esses instrumentos? Né? E aí hoje, né, a gente olha esses instrumentos, dá até medo, né, gente? Mas a gente sabe que o homem, ele era chamado para o cenário do parto, na figura do cirurgião barbeiro, quando a parteira não conseguia resolver a situação, né? E aí ele usava de instrumentos, geralmente instrumentos de arrancamento, né, que se chamava, né, para poder extrair aquele feto, tá? Então, até o século XV,
né? Essa mulher, ela tinha liberdade, e depois do século XV também, mas no século XV é que se começou, tanto em Paris, em Londres, né, no século XVI, século XVII, XV, XVI, XVII, com a história de colocar a mulher deitada para parir. E geralmente eram mulheres que eram acompanhadas pelos médicos, né, que eram considerados as mulheres de alta renda, né? A primeira vez, Luís XV queria ver o parto da filha da amante, né? O filho da amante, o filho dele, que ele ia ter com a amante, e ele quis assistir, e essa mulher foi deitada para parir, né? Ou as mulheres eram deitadas para parir quando o médico tinha que intervir em algum procedimento invasivo, para dar acesso a essa invasão. E dali se tornou um modus, né, normal de parir à medida que essa mulher foi saindo do domicílio e foi indo para os hospitais, né, fora do Brasil, e no Brasil, na verdade, no Brasil foi no século, né, na década de 50 do século passado. Então, a gente já fez esse retorno, né, pensando na nossa mãe, como ela pariu, como ela foi parida, nossa avó como foi parida. Eu acho que eu não fiz com vocês não, né? Eu fiz com os alunos do 7º. Mas se vocês pensarem nisso, não tem muito tempo em que a gente deixou de ser protagonista no nascimento, né? Que a gente entregou, né, o protagonismo para o outro profissional, tá? E hoje a gente fala, né, parto tradicional como esse parto que é da tradição desse último século, porque parto tradicional é aquele parto em que a mulher tinha pleno domínio, né, do que ela estava fazendo. E aí a gente tem as recomendações, né, hoje do Ministério da Saúde, né, pelas diretrizes, e da OMS, né, desde 96, mas foi ratificado em 2018, né, nas recomendações, né, para o cuidado intraparto, sobre as posições não supinas da escolha da mulher. Então, qual é a melhor posição para a mulher parir? É a posição onde ela se sente mais confortável. E isso é importante. Por quê? Porque a gente escuta isso, né? Ah, eu não gosto de acompanhar parto no banquinho, eu não gosto de acompanhar parto assim ou assado. Mas, na verdade, não é o parto que eu não gosto ou gosto, é o parto que a mulher se sente confortável em ter. E, às vezes, ela não assume determinadas posições por conta da equipe que não ofereceu possibilidades dela conhecer todas as posições que ela poderia assumir naquele momento, para escolher qual é a melhor posição. Então, mesmo a gente sendo, entre aspas, humanizado, muitas vezes você é invasivo igual os profissionais que a gente critica, tá? Que a gente precisa, se a gente falar assim, mas aqui todo mundo pare na posição, na cama, na posição semi-vertical, você está sendo invasiva, porque você não está dando a oportunidade da mulher escolher outras posições, né? Mas eu coloquei ela no banquinho, mas ela não quis, e aí eu respeitei, é uma coisa. Eu não gosto de parto no banquinho, como eu já escutei, né? E aí se a mulher queria parir nesse banquinho e você não está deixando, você está sendo invasivo, né? Não permitindo que ela expresse a posição da escolha dela, a posição da escolha da mulher. Por isso que é importante o pré-natal, né? Trabalhar todas essas posições no pré-natal, para a mulher saber que ela pode, né, assumir qualquer posição, e que essa posição que ela escolheu deveria ser respeitada, né, de pé, de lado, no banquinho, no cócoras, naquela mesa, né, em que ela está segurando na barra, de 4 apoios, na banheira, na cama, né, dentro da banheira. Então, tem diversas posições que essa mulher pode assumir, e ela precisa saber que ela tem esse direito, tá? Então, a gente tem um estudo que avaliou posição lateral ou lateral comparada com essa posição supina ou de litotomia. Foi um dos estudos, né, de revisão sistemática da Cochrane, que eles avaliaram 20 estudos, num total
né, de 6.135 mulheres, né, eles pegaram vários estudos clínicos, né, que falava sobre posição do nascimento, e aí fizeram a revisão sistemática, sistematizando os resultados de todos esses estudos, né. E aí o que eles viram, né, que essa posição vertical ou lateral, quando comparado com a posição supina ou de litotomia, ela está associada com segundo estágio mais curto, ou seja, o período expulsivo mais curto, menos partos vaginais assistidos, menos episiotomias, menos relato de dor perineal grave, menos padrões anormais de frequência cardíaca fetal, né? Tem lógica, né, gente? A mulher não está deitada sobre a veia cava, né? Tem mais lacerações de segundo grau e tem mais sangramento, mas isso daqui precisa ser mais avaliado. Tem mais sangramento porque ela está mais verticalizada, então tem mais possibilidade desse sangue sair, você visualizar, e na mulher que está deitada, né, como ela está deitada, a visualização desse sangramento, às vezes é um tempo depois, né, então isso precisa ser mais avaliado, esse sangramento, tá? Apesar disso, não tem repercussões sobre a segurança materna no depois, tá? E aí a gente tem, né, várias posições, instrumentos que foram, né, sendo construídos para, de novo, essa mulher ir para o parto, né, verticalizado. Então, do banquinho, que vocês praticamente em todas as maternidades hoje em dia têm, antigamente não tinha, antigamente a gente tinha um banquinho que era de madeira, que a gente mandava fazer, né? Esse banquinho teve uma enfermeira obstetra chamada Marília Largura, ela reintroduziu aqui no Brasil, né, que ela começou a mandar fazer, agora você encontra em vários lugares para vender, né, é mais fácil de você achar, mas há 20 anos atrás, isso não era tão fácil, então tinha algumas pessoas que conseguiam vender, né, esse banquinho nesse plástico, né, acho que é um plástico que chama, mas como a gente não tinha, a gente mandava fazer de madeira. E aí tem as possibilidades, né, essa cama com essa... Ai, meu Deus, como é que chama? Essa alça para segurar. Todas as camas de parto têm, eu dificilmente vejo alguém colocando, né, esse suporte para a mulher segurar, né, mas todas as camas de parto hoje têm, né, e uma cadeira, né, essa cadeira aqui a gente praticamente não vê em lugar nenhum aqui. E aí a mulher pode, né, não tendo aquilo, se apoiar no marido para cocorar, pode se apoiar em alguma coisa para ficar, né, de joelhos, tem a própria cadeira em que ela senta, que tem uma abertura aqui na frente, mas ela tem onde apoiar os pés, né, ou ela pode ficar, né, na posição de 4 apoios, aqui ou no cavalinho, né, que é chamada de posição de Gaskell. A gente tem, né, tirando a posição, né, assim, posições verticalizadas. A mulher, né, é considerada verticalizada quando ela tem as costas elevadas num ângulo de 45 a 90 graus, com a pelve apoiada ou suspensa, sustentando o corpo com os pés apoiados, né, em peseiras ou direto na superfície, ou em pé de joelho, sentada ou de cócoras, né, mas ela tem que estar, o ângulo das costas dela é entre 45 a 90 graus, né, do leito, tá? Essas posições, eles possibilitam a realização de massagens nas costas, né? Vai melhorar a oxigenação do feto, favorece a ação da gravidade na descida do feto, favorecem, encurtam o ângulo de descida, amplia os diâmetros da pelve em 25%, e quando a pelve está suspensa, ou seja, não está apoiada, que quando ela está com a pelve apoiada, ou seja, sentada na cama, né, ou no banquinho, ela pode segurar, né, diminuir a movimentação do sacro. Quando ela está suspensa, permite que o sacro e o cóccix se movimentem, necessita de menos esforços expulsivos. Então, gente, pensa cá comigo, se a mulher está com pouquíssimas contrações, né, ou seja, as contrações dela estão demorando a voltar,
né? Se ela ficar mais verticalizada, você tem uma chance maior desse bebê conseguir entrar no período expulsivo sem precisar de muita contração, né? Por quê? Porque isso já facilita, né, a questão da rotação e da descida do bebê. Porque o próprio, né, o diafragma ajuda a pressionar, né, o fundo uterino, que é essa vantagem mecânica, tá? Então, você tem, olha assim, aqui no Brasil, desde 2000, que Sabatini e colaboradores, né, estudam essa questão da verticalização, né, do parto. Você tem Balaskas, né, aquele livro do parto ativo desde 91, que já foi reeditado várias vezes, né, mas é um livro que a gente usou muito quando a gente começou a mudar o modelo aqui, a enfermagem obstétrica aqui do Rio de Janeiro, ele fazia parte da nossa, era o nosso livro de bolso, que eu vou dizer. E depois Milk, né, que trouxe vários conceitos interessantes. Tá? Agora, o desejo pela posição verticalizada, ele deve ser respeitado para quem acompanha, né, o profissional que acompanha, e estimulado quando você identifica que essa posição vai auxiliar o nascimento do bebê. Então, aquilo que eu falei, a gente não vai impor posição para a mulher, mas se você identifica que ela precisa, né, estar verticalizado, porque isso vai auxiliar no processo de nascimento, você precisa negociar com ela para que ela possa experimentar essas posições verticalizadas nesse movimento. Por exemplo, esse bebê está demorando a conseguir fazer, né, aquele mergulho que ele tem que fazer, né, uma descida lenta, né, então, às vezes, você ampliando diâmetros vai facilitar. E aí ela ficando em pé, movimentando os quadris, né, movimentando os joelhos, dependendo, né, do que ela precisa, qual a parte da cavidade pélvica ela precisa abrir, né, você vai conseguir mais facilidade para esse neném descer, tá? Então, você vai oferecer algumas posições quando você identifica a necessidade. Já as posições horizontalizadas, aí quando a gente está falando de posição horizontalizada, a gente não está falando da posição supina, tá, gente? Porque ela é contraindicada, tá? Então, a posição horizontalizada, a gente está falando da lateralizada, da 4 apoios, porque ela praticamente está, não está paralela, ela está paralela à superfície, ela não está transversal à superfície onde ela está deitada, tá? Ou essa ginecológica modificada, que é quase uma semi-vertical, né? Que a gente que levantou menos do que 45 graus, que também não é muito indicada, né? Então, é mais lateralizada ou 4 apoios, em que o tronco dela está paralelo à superfície, mas sem estar apoiado, tá? Então, essas posições, elas ajudam a reduzir a pressão nos grandes vasos, né? Sim, principalmente a lateralizada ou a 4 apoios. Então, vai possibilitar o maior aporte sanguíneo para o feto. E aí a gente está falando daquele feto, né, que precisa de, nesse momento, tem uma perda de oxigênio, né, se ele está deitado na posição supina. Então, se ela quer ficar deitada, né, e a gente pode oferecer para que ela lateralize, que aí diminui essa pressão, né, e esse bebê vai receber um aporte maior de oxigênio, tá? Ela também favorece a progressão do feto, diminuindo os traumas, né, perineais, principalmente porque a posição lateral, que ela vai fazendo aquele movimento, vem e volta. Quem acompanha parto, né, já acompanhou um parto na posição lateral, quando o neném volta, a sensação que você tem é que, cadê esse neném, né? Ele voltou tudo, né? Aí vem a contração, ele vem um pouquinho mais. Então, esse ir e vir na posição lateral, tem que ter uma paciência danada, porque parece que quando passa a contração que retroagiu tudo. Mas esse ir e vir, né, é que vai proteger o períneo, como a gente já falou, tá? E aí, assim, você tá com uma mulher com muita contração, e aí a posição verticalizada, muita contração, vai acelerar a saída desse bebê, e a gente precisa que esse bebê saia um pouco mais lento, e aí isso, né, a questão de sair mais lento é que vai fazer com que o períneo fique mais protegido. A saída rápida desse bebê aumenta a possibilidade de lacerações de grande porte. Então, quando a mulher está com muita contração,
a gente às vezes pode pedi-la para mudar da posição verticalizada para a lateralizada, para diminuir um pouco a pressão sobre o períneo, se você identifica que aquilo ali pode causar um trauma para ela, tá? Agora, mas eu quero ficar verticalizada, então vai ficar e você vai proteger melhor aquele bebê, tá? Então, elas são úteis para reduzir esse segundo estágio muito acelerado. Ela oferece também descanso para a parturiente, porque ela permite o movimento do sacro no segundo estágio, alivia a dor nas costas, auxilia a rotação do bebê, né, na posição posterior, por exemplo, a 4 apoios. Se o bebê está rodando para uma posterior, ajuda esse bebê a voltar, né, para rodar para a anterior, né, permite balançar a pelve. Por exemplo, você identificou que você precisa dar uma sacudida naquela pelve, ou com rebozo ou com a mão. Vai sacudindo, você vai segurando de cada lado das nádegas dela, né, perto da região da crista ilíaca, você vai movimentar aquela pelve. Às vezes precisa disso para liberar toda a energia daquele local, para esse bebê conseguir achar o caminho dele com mais facilidade. E aí, ela estando nessa posição, facilita, tá? E também, quando ela tem muitas hemorroidas, isso facilita a saída do bebê, né? Diminuindo a pressão sobre essas hemorroidas, tá? Num parto em que pode fazer distócia de ombro, a posição 4 apoios vai facilitar o nascimento dos ombros, tá? E vai diminuir a pressão do polo cefálico sobre o colo, por exemplo. O colo está fazendo edema de colo, por conta da pressão, né, da cabeça sobre o colo, principalmente em caso de bolsa rota, né? E aí, quando você muda ela de posição, ou a posição 4 apoios, ou a posição lateral, ou a posição geno-peitoral, você diminui essa pressão, né, sobre o colo, e às vezes esse colo vai embora e você nem consegue passar, tá? É uma das coisas que a gente estimula, tá bom? Professora, Oi. é Larissa falando, é porque eu esqueci de avisar que eu entrei. As Ah, meninas falaram que era para avisar. tá. Mas falando sobre a aula, Hum, esses dias tive um caso de uma cliente que o bebê estava assim crítico. hum, E aí a profissional que estava comigo, ela me deu a oportunidade de deixar dar o toque, né? para você E aí eu consegui sentir perfeitamente, porque que o colo cefálico não estava, né, totalmente naquela região. Então ela me explicou, eu consegui finalmente entender na prática o que é o assincretismo. Foi bem legal. e vocês conseguiram reverter com movimentos? Não, porque ela estava contraindo muito, ela estava com 5 contrações indo para 6 em 10 minutos. Caramba. Aí a gente foi lá na casa de parto. Aí a gente fez vários usos de tecnologias, tentamos aliviar essas contrações de todas as formas e não deu. E aí começou a ter a saída, né, do mecônio. E Aham. aí eu identifiquei, chamei a enfermeira obstetra e aí a gente teve que encaminhar ela. Ah, Aí que... eu entrei em contato com a mãe da menina, né, porque como eu fiquei lá com ela durante o trabalho de parto, Uhum, aí elas me passaram e ela foi pro Marisca e lá ela teve também o parto normal. Só uhum, que demorou bastante, porque eles ficaram lá tentando induzir de qualquer forma. aham. Mas o neném depois ficou bem? Então, não nasceu tão bem, não. Não. Precisou ficar um pouquinho no oxigênio, mas depois ficou tudo bem, ela tá linda, todo mundo tá bem, graças a Deus. Mas assim, né, identificou que estava fazendo já um sofrimento, né, fetal, Uhum, e aí foi para o lugar que tinha que nascer mesmo, porque no hospital você pode esperar mais tempo, não é verdade? exatamente. E se precisar, como ela precisou do oxigênio, você tem a estrutura para oferecer para o bebê, né? Exatamente. Ah, O importante é que deu tudo certo, né? exatamente. Isso aí. Mas é legal, né, perceber, né, Larissa? Você conseguir identificar. Ai, é ótimo. É E uma... ela me falando, eu falei, ai, foi isso que a Edmara falou. Eu fiquei toda animada. Ai, que bom. Ai, fiquei feliz. E é assim, gente, vocês têm que aproveitar essas oportunidades, né, para vocês poderem identificar.
E na maternidade, eu sei que, às vezes, alguns preceptores têm dificuldades em identificar, porque tem muito preceptor que não tem a formação que vocês têm na residência, e são eles que estão com você. Então, a gente estava até pensando em tentar fazer uma oficina com os preceptores, para poder ajudá-los, né, para aqueles que têm dificuldade. Não são todos, não, mas alguns têm mais dificuldade para identificar, né? E aí, quem sabe, né? De repente, a gente pensa mais para frente de estar fazendo uma oficina com os preceptores também, principalmente os que ficam na maternidade, que na casa de parto, a maioria dos enfermeiros consegue identificar bastante, porque a gente tem todo um trabalho ali de que a vida daquela mulher e daquele bebê está nas nossas mãos, né? Então, você precisa saber identificar, porque você tem que levar sabendo o que você está fazendo, né? Então, você tem que fazer o diagnóstico corretamente do que está acontecendo ali. Verdade. Né? Então... E, Edmara, também aconteceu, né, que esse foi o meu último dia lá na casa de parto, na semana passada. E aí só tinha eu de residente, então elas deixaram eu entrar no parto. Eu entrei no parto na banqueta, usei todas as tecnologias, foi meu primeiro parto na banqueta, eu amei, chorei, foi bem legal. E depois teve essa outra gestante, né? E aí, infelizmente, ela teve que ser transferida, mas assim, eu sei que eu fiz alguma diferença na vida dela. Sim, e para mim isso já importa. Conseguiu identificar, inclusive, o mecônio, né? Então, isso é muito legal, né? E também você vê como que essa questão da autonomia, ela é muito importante, mas uma autonomia com conhecimento, né, Larissa? Porque vocês têm que estar estudando, né, para saber bem, e na hora de transferir, identificar o momento certo de transferir para ficar tudo bem com a mulher, não é verdade? Sim, o importante é o desfecho, né, da mulher e da criança, né, do RN. Isso, não tem que nascer de qualquer forma, né? E aí, assim, muito legal. E o parto na banqueta, nas maternidades, eu sei que tem muitos enfermeiros que têm resistência, né? Talvez por não terem prática, né, de acompanhar na banqueta. E aí, as pessoas colocam N barreiras para acompanhar o parto na banqueta. Né? Eu já escutei enfermeiros falando, por isso que eu odeio o parto na banqueta. Mas, assim, não é um enfermeiro que tem que odiar o parto na banqueta, né? Na verdade, a mulher tem que ter a oportunidade de experimentar o parto que ela acha mais confortável, né? E quando você dá essa oportunidade, muitas mulheres optam pelo parto na banqueta. Então, essa questão de você ter que sentar, né, às vezes no chão ou no banquinho bem baixinho, às vezes se incomoda. Não é só o médico que fica incomodado, não, tá, gente? Só falo isso. Bom, terceiro período clínico do parto, né, o secundamento, ou dequitação, né, a gente já pode estar encontrando ali. Então, qual é a definição, né, para o secundamento? Então, após a expulsão do feto, até a saída completa da placenta, tá? Então, a definição nasceu o bebê, né? Depois que esse bebê nasceu, a gente vai esperar o nascimento da placenta. As parteiras antigas, né, tem uns vídeos sobre parteiras, que era interessante vocês verem, elas falam que enquanto não sai a placenta, elas ficam tranquilas, né? Tem algumas que falam, né, de rezas que fazem para a saída da placenta, né? Eu acho, não sei se a gente passou no começo da série, que eles falam, né, é uma reza que elas fazem. Então, a placenta, né, você tem certeza de que está tudo bem depois que ela saiu, né? E aí, assim, hoje, né, a gente tem uma recomendação do manejo mais ativo para a saída dessa placenta. Agora, a gente tem que estar atento. Se essa mulher tem risco, né, para hemorragia pós-parto, aí é importante você fazer o manejo mais antigo. Se ela não tem risco e você está ali no cuidado 1 para 1, você pode aguardar, né, e não interferir no que a gente chama de hora de ouro, né, que esse bebê está no colo da mãe, eles estão se conhecendo, tá sentindo o cheiro, tá tentando mamar, né, lambendo aquele peito, fazendo contato pele a pele, né, e aí, nesse momento, a gente só fica na vigilância.
Tá? E aí, essa vigilância para a saída da placenta, ela é muito importante, né? Que você vai ver que o fundo de útero, ele vai passar de uma forma mais discoide para ovoide, ele fica mais longo. Você vê uma repentina saída grande de sangue, né, pelo introito vaginal, né? Você vê o cordão que você não tinha mexido, né, quando você pode, né? Por exemplo, na casa de parto ou no parto domiciliar. A gente não espera os 3 minutos para cortar o cordão, né? A gente espera esse cordão parar de pulsar. E aí você vai vendo a coloração do cordão, né? Ele vai ficando mais branquinho, mais murchinho, né? Por quê? Porque ele parou, a placenta está parando de fazer a troca entre a placenta e o bebê, né? E aí você vê que o cordão ele sai para fora um pouco mais da vagina. É como se ele tivesse, como a placenta descola, né? Vai saindo, o cordão se alonga um pouquinho. E você começa a sentir uma sensação, né? Você começa a perceber uma sensação de plenitude. A própria mulher começa a referir, né? Uma sensação de peso na vagina, porque ela está vindo, né? E ela tem cólica. E aí, gente, tem uma coisa que eu preciso falar, né, Edmara, né, às vezes, conversando com os colegas, a gente, principalmente alguns colegas que têm a questão, né, de não colocar a mão, às vezes a mulher, ela sente uma cólica que você precisa observar se essa placenta já descolou, e se ela descolou, está na vagina, e isso está incomodando, está saindo na vagina, e às vezes está sangrando por trás dessa placenta, você não está vendo o sangramento sair, né? E o sangramento por trás vai fazendo com que esse útero tenha dificuldade de contrair, e ela vai dando cólica porque ele quer contrair, não está conseguindo porque está fazendo coágulos ali dentro, então é muito... a gente tem que ter uma atenção muito grande nesse período. E às vezes as pessoas falam, mas eu não coloco a mão e espero a placenta sair espontânea. Gente, às vezes é só você fazer uma massagenzinha no fundo de útero, essa placenta sai os coágulos que estavam fazendo essa cólica. Então, a gente tem que estar atento, tá? Para esses sinais, principalmente esses sinais de cólica, tá? A mulher que está referindo muita cólica, você tem que estar vendo o que está acontecendo. Às vezes você tem que ligar o cordão, né? Esse bebê já recebeu o oxigênio que ele precisava, né? Então, você tem que fazer os cuidados para cuidar da mãe, tá? Então, isso é importante. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Lá na maternidade, cada profissional tem uma prática diferente quando está fazendo assistência ao trabalho de parto. E aí, tem alguns que, depois que acontece a dectação da placenta, eles fazem uma curagem manual. Qual é a sua, assim, o que a senhora indica? Não é recomendado, tá? A curagem manual não é recomendado mais, já tem um tempo. Entendi. Você vai fazer, por exemplo, quando a placenta sai em Goldilocks-Duncan, o que é isso, né? Quando ela vem de lado. Em Goldilocks-Duncan, ela tem uma possibilidade de ficar membranas na cavidade, uma grande quantidade de membranas. Então, se você olhou, né, desconfiou que tem membranas, aí você faz a curagem para ver, né, se realmente saiu a placenta, né, e as membranas corretamente, tá? Então, precisa que a gente faça um cuidado que não seja, né, rotineiro. Então, a mulher que a placenta saiu íntegra, aquele útero está contraído, não está sangrando, para que você vai fazer curagem? Entendeu? Então, não é rotina e nem é recomendado. Depois acho que eu já coloquei lá na pasta de vocês as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, que fala de não fazer curagem de forma rotineira, tá? Tá certo, obrigada. É bom levar e conversar com os profissionais. Leva o material e conversa, sem ficar cobrando, né? Tá falando, olha, poxa, a gente está vendo que isso não é indicado, porque realmente, gente, quando você faz curagem, a não ser que você tenha, eu estou suspeitando que ficou membrana, está sangrando, aí é outra coisa, mas se está tudo bem, não precisa, tá? E alguns profissionais, eu sei que alguns profissionais ainda têm essa mania de fazer. Então, assim, a gente sabe que a placenta, ela fica fixada, né, na decídua basal, né, do endométrio, tá? E
fica ali presa, né, tem todas as vilosidades fibróticas ali. Quando o feto sai, esse útero que estava bem esticado, né, para caber o feto, placenta, líquido, ele encolhe, ele tem uma primeira contração. E aí, quando encolhe, ele vai causando essas liberações, esse rompimento aqui dessas velocidades, tá? Para soltar a placenta. Então, o primeiro mecanismo, né, para liberação da placenta é igualzinho como se a gente tivesse um elástico, a gente estica o elástico e prega um botão com cola, a gente cola um botão no elástico. Quando a gente solta aquele elástico, aquele local que o botão estava colado, ele vai despregar, né? Então, vai soltar aquele botão, tá? Então, esse é o primeiro mecanismo que faz, né? Para dequitar nesse local, né, onde a placenta estava aderida, tá? E aí a placenta vai sair, a gente precisa fazer a revisão dos dois. Assim, gente, não tem como não fazer. Por quê? Porque aí você vai ter uma garantia de que você não precisa fazer intervenção, porque o seu cuidado que você está fazendo não aumentou a possibilidade de ter ficado restos de membrana, tá? É muito difícil ficar cotilédones, né? Então, essa é a face materna da placenta, né? A face fetal. Então, a face fetal, né, onde tem as membranas, é que está mais em contato com o feto, e onde, né, você vai vendo, né, as artérias e a veia, né, o cordão umbilical, essa cordão, ele tem que estar inserido na placa, né, da placenta, né, na placa basal da placenta. Quando ele está fora, né, então você vê membranas e vê ele fora, ele não está aderido ali, é aquela chama de inserção filamentosa, né, então isso tem maior possibilidade de romper o cordão, por isso que a gente não deve puxar, né, o cordão, não deve fazer tração, né, para a saída da placenta, você vai fazer isso, né, a tração suave quando a placenta já está solta, né, você não vai puxar para descolar a placenta, né, como às vezes a gente vê as pessoas fazendo. Então, a gente vai olhar, né, a parte fetal e vai olhar principalmente a face materna da placenta, né, para ver o que está grudada, né, se ela está íntegra, se tem alguma parte dos cotilédones faltando, se as membranas estão íntegras. Às vezes, quando você vai puxando as membranas, dá para você ver, né, qual era o formato que essa membrana estava fazendo. E é muito legal, né, dar a placenta para a mulher ver, né, perguntar se ela quer ver, né, eu sei que nas maternidades vocês estão fazendo, né, o carimbo da placenta, isso é muito legal, né, a mulher ter essa lembrança, lembrando que vocês precisam fazer com cuidado para evitar contaminação, tá? Mas é muito legal fazer o carimbo da placenta, essa árvore da vida, tá? Então, a gente vai examinar principalmente para ver a integridade e para ver se não ficou nada dentro da cavidade uterina, tá bom? Os tipos de descolamento, né? A maior parte, entre 75% a 85% dos casos, elas vão soltar, né, fazer dequitação em Goldilocks chutes, ou seja, elas vão sair, né, geralmente as placentas que estão localizadas, né, na parte fúndica, na parte lateral, mais superior, tá? E aí ela descola todas as bordas e ela vem saindo, você vai pegando ela aqui e vai torcendo ela, né, para liberar todas as membranas. Por isso que quando sai, a gente roda a placenta, né, para que as membranas possam descolar. Então, ela vem em formato de guarda-chuva, né, guarda-chuva ao contrário, né. No Bordelock Duncan, que é em torno de 20% a 25% dos casos, é aquelas placentas que ficam geralmente na lateral, tá? Elas estão localizadas mais na lateral. Então, ela descola essa borda, né? E aí, é aquela placenta que vai sangrar muito à medida que está descolando. No chutes, o sangramento fica aqui por trás, tá? No Duncan, vai sangrando, ela vai descolando, ela já vai sangrando. E aí ela vem saindo meio lateralizada. Então, quando ela sai assim, a gente precisa pegar essa parte de baixo para reverter esse mecanismo, para poder tentar fazer também rodar ela de forma a liberar todas as membranas, para tentar não ficar membrana nenhuma. É como Alguém quer falar alguma coisa?
É como... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui perto. Deixa eu pegar aqui, ela tá logo aqui em cima, peraí. Minha placenta. A minha placenta. Então, em Bode-Lock-Schutz, essas membranas, elas estão todas para cima. Então, você vai vendo essa parte fetal, né? E aí, essa parte é que vai saindo. E aí, com a medida que ela está saindo, você só vai organizando e rodando ela, né? Para que essas membranas vão rodando, descolando lá da parede uterina onde elas estavam inseridas. Então, essa face fetal que fica para a sua direção. No Bode-Lock Duncan, já vai fazendo ao contrário. Ela vem assim, ó, meia de lado. Então, essas membranas, né, vai descolando essa parte, vai sangrando. Então, você vai pegando aqui, ó, com membranas aqui, sangue. Então, precisa que a gente pegue isso daqui, ó, faça assim, para tentar fazer essas membranas virem, para tentar transformá-la em chutes, para poder rodar, para descolar todas as membranas. Então, ela está saindo de lado, com essa parte fetal na nossa direção, tá? Olhando para a gente está vendo membranas fetais, o cordão meio lateralizado, e aí a gente tem que fazer esse movimento assim, ó, para tentar fazer com que ela inverta na saída. Por quê? Porque aí você tem mais facilidade de descolar todas as membranas. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Que está fazendo um barulhinho? Tá? Que aí a gente tem essa possibilidade de tentar fazer com que ela venha de forma mais inteira possível, tá? O manejo ativo, né, isso é uma recomendação da OPAS, Organização Mundial de Saúde, e do Ministério da Saúde. Quando você identifica mulheres que têm fatores de risco para hemorragia pós-parto, então eles recomendam o manejo ativo, né? Então, esse manejo ativo é o uso da ocitocina intramuscular após a saída do feto. Hoje, a recomendação é fazer em todo mundo, né? 10 unidades de ocitocina intramuscular. Isso já é uma recomendação, gente, desde aquele manual de 96, né, que é a recomendação, que já vinha com essa recomendação de você fazer a ocitocina ao invés, né, do metil-ergotamina, que é um metergin, né, tanto que a casa de parto, quando ela começou, em 2004, ela já fazia ocitocina, as maternidades demoraram quase 10 anos para ser rotina o uso da ocitocina intramuscular depois do parto, mas na maternidade, lá na casa de parto, a gente já fazia ocitocina intramuscular, tá? E aí eles falam da tração controlada, é você manter o cordão, né, com a pinça e com a mão, sem puxar, né, porque puxar você pode arrebentar esse cordão, né? A vigilância e massagem uterina após a dequitação, a cada 15 minutos, se a mulher tem risco, tá? Nas primeiras 2 horas, ou você identificou que esse útero não está bem contraído após a saída, então orienta você fazer massagem a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas, e estimular o contato pele a pele na primeira hora de vida, porque esse contato pele a pele e a amamentação vai estimular, né, a liberação da ocitocina, né, que vai manter esse útero contraído. E hoje fala do uso do ácido tranexâmico, né, nos partos de alto risco, que aquelas mulheres que têm alto risco para hemorragia, usar de forma profilática, tá? Essas são as recomendações nesse morte zero materna, né, por hemorragia, né, da organização da OPAS, né? Oi, Edmara, deixa eu só tirar uma dúvida. Em relação ao manejo ativo, lá na maternidade a gente sempre faz o manejo ativo, independente de risco ou não, né? E aí tem um tempo determinado para poder iniciar a tração controlada do cordão, ou mediante aqueles sinais de descolamento eu já posso começar? Porque eu também vejo condutas diferentes de alguns profissionais
Tem gente que aguarda 10 minutos para começar, tem gente que aguarda meia hora para começar essa tração controlada, e tem gente que espera esses primeiros sinais de descolamento. Às vezes aquela mobilização do cordão, né? Uhum. E aí tem uma recomendação de tempo para fazer isso ou não? Não, o manejo, a tração controlada, você não vai esperar nada. Então, eles não estão fazendo a tração controlada, eles estão esperando os sinais de descolamento para começar a fazer qualquer procedimento. Então, na verdade, né, a tração controlada é a partir do momento em que você fez o clampeamento, você já ficaria com aquela tração controlada. Mas é para fazer para quem tem risco, né? Se essa mulher não tem risco, não precisa que você faça isso. E aí você vai fazer quando você está percebendo que já tem sinais de descolamento, aí você vai fazer por conta daquelas queixas de cólica que a mulher fica, o desconforto que ela fica, né, na saída da placenta, tá? Então, a tração controlada é clampeou o cordão, você já vai fazer. Então, não é um objetivo. Mas isso só para as mulheres que têm risco? Deveria ser para as mulheres que têm alto risco de hemorragia, né? Para você fazer a tração controlada logo após a saída da placenta em que você clampeou o cordão, entendeu? Entendi. Mas se eles não estão fazendo logo após, eles não estão fazendo a tração controlada. Que, sinceramente, eu acho que só quem tem risco que deveria fazer, porque senão você começa a ser intervencionista novamente nesse quesito, entendeu? A gente andou tanto para diminuir as intervenções na saída da placenta, que às vezes algumas recomendações, se você não faz de forma adequada, você acaba voltando às intervenções. Sim. Entendeu? Então, depois que clampeou o cordão e já fez lá a secção, eu poderia estar aguardando mesmo esses sinais para poder... Porque, na verdade, a tração controlada, você não espera. Você não espera, você já inicia. Você já inicia. Entendi. Entendeu? E aí, se estão fazendo, esperando os sinais, isso é um bom sinal, porque eles estão atentos, não é ruim eles esperarem. É isso que eu falo, quando tem alto risco, aí sim, você vai fazer de uma forma mais ativa. Mas esse manejo ativo, eles falam para você identificar a mulher que tem alto risco para fazer o manejo ativo. Né? É diferente, por exemplo, da ocitocina intramuscular, faz em todo mundo, independente de quem tem risco ou não tem risco, né? Entendi. Agora, o manejo ativo do cordão, para vocês terem uma ideia, tinha uma recomendação em que você nem esperava só esperava 1 minuto para cortar o cordão e começar o manejo ativo. Então, olha só, como as próprias recomendações, às vezes, falam contra uma com a outra, entendeu? E a gente sabe que hoje a gente conseguiu na maternidade esperar 3 minutos. Mas a gente sabe que pode esperar um pouco mais, né? Se você, por exemplo, se o pediatra não chegou, ou por algum motivo, a gente não corta antes de 3 minutos, não é assim? A gente não espera aquele cordão parar de bater, se a gente está na possibilidade de aguardar. Se não é uma mulher de risco, você pode esperar, né? E aí, só fazer algum manejo ativo, né? Já na fisiologia mesmo, a placenta já descolou e você está no manejo ativo que você está tirando a placenta, né? Porque ela já descolou. Você não vai só esperar ela sair sozinha. Principalmente que se a mulher estiver numa posição mais semi-vertical, como é mais comum na maternidade, não vai ter pressão para essa placenta sair. É diferente quando ela está verticalizada, que a pressão maior, então a placenta descola e tem mais facilidade de sair, entendeu? Quando ela está mais deitada, isso é mais difícil da placenta sair sozinha sem que você dê aquela ajuda quando ela já descolou, né? De trazendo a placenta, né, junto com o cordão, né? Quando você faz a tração controlada do cordão para tirar a placenta. Bom, Oi, alguém quer perguntar? Período de Greenberg, né? Então, é o 4º período do parto, ele é considerado o 4º período do parto. Tanto, gente, que quando você vai fazer análise de morte materna, se a mulher morre nesse período de Greenberg, apesar de ter 1 a 2 horas após o parto, ainda é considerado no parto, tá? Ainda faz parte do parto.
Então, por isso que ela precisa ser observada durante esse período. Tá? Então, em algumas literaturas, vocês vão ver a definição que é a primeira hora após o parto, após a saída da placenta. Em outras literaturas, esse prazo pode chegar até 2 horas. Tá? Então, o que está acontecendo fisiologicamente? Né? Primeira coisa, a gente tem um miotamponamento. Lembra quando a gente fala que o útero ele é igualzinho, né? As fibras musculares são igualzinho 8, e ali os vasos passam. O miotamponamento, quando ele faz a contração desse útero, ele fecha esses vasos, principalmente no local onde estava aderida a placenta. Que ali os vasos são abertos, né? Porque eles estavam jogando sangue para o leito placentário. Imagina, saiu a placenta, toda aquela região, né, de foca entre a placenta, né, esse espaço interviloso, as artérias uterinas estão abrindo ali, né, as artérias uterinas, e estão jogando sangue para esse espaço. Quando ele descola, né, elas continuam jogando sangue. E aí precisa que aconteça esse miotamponamento, onde esses vasos sanguíneos estavam abrindo, o útero contrai, fecha, né, que é chamado de ligaduras vivas de Pinard. E o segundo mecanismo é o trombotamponamento, né, que vai se formando grandes trombos, né, para impedir e fazendo um hematoma que vai recobrir essa ferida placentária. Então, às vezes, gente, faz hematoma e faz um coágulozinho, grudadinho. Às vezes as pessoas ficam querendo tirar tudo que está dentro do útero, às vezes já é o próprio trombotamponamento que está fazendo ali, né? Claro, é diferente de uma hemorragia que faz um coágulo grandão, tá? Ele vai fazendo todo um trombo, né? Como se fosse mesmo um hematoma e uns coágulozinhos pequenos naquela localização onde estava aberto ali aqueles grandes vasos, tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse período, né? Gente, vocês já chegaram a ver uma mulher com hemorragia pós-parto? Alguém já chegou a ver? Eu já, professora. E sangra pra caramba, né? Teve 2 anos aqui no Rio de Janeiro que a primeira causa de morte materna foi hemorragia pós-parto. Né? Então, assim, esse período, essa assistência no 4º período do parto, ele é de extrema importância. Então, essa observação rigorosa, né, da formação do globo de segurança, né, e observar o sangramento, e ficar atenta, por exemplo, a gente está falando do parto normal, mas a mulher que faz cesárea, que fica aquele monte de coberta em cima dela, às vezes ela não sente nada ainda, porque está sob efeito de anestesia. Então, você tem que olhar, tem que levantar aquelas cobertas para olhar se aquele útero está aumentando, porque quando faz o globo de segurança, ele fica mais ou menos na altura da cicatriz umbilical. O útero que está muito grande para cima e a mulher está queixando de muita cólica, esse útero, ele pode estar se enchendo de sangue. O sangue e os coágulos que se formam na cavidade uterina no pós-parto causam muita cólica na mulher. Então, se ela está queixando de muita cólica, tem que ver o que está acontecendo, gente. Vocês precisam lá olhar para essa mulher, né, para ver o que está acontecendo com ela, tá? Por que está dando essa cólica toda? Às vezes são coágulos que estão se formando ali, né? E aí vocês têm que fazer uma massagem para observar. Sinais vitais, vai verificar o pulso, a frequência cardíaca, a pressão arterial, tá? Se ela não é de risco, você vai, logo depois do parto, você verifica os sinais vitais, você vai verificar de novo daí a 6 horas. Não precisa fazer de hora em hora, né? Por quê? Porque ela não tem risco, mas se ela tem risco ou teve, né, uma hipotonia uterina, aí você tem que estar mais atento. E aqueles cuidados, gente, que tá lá naquela hora de ouro, que é o contato pele a pele e o estímulo à amamentação. Então, 2 cuidados com o bebê vão proteger essa mulher da hemorragia, tá? Por isso que são cuidados que deveria ser fácil, né, nas maternidades, mas como é difícil, né, você conseguir implementar determinadas condutas, né? E aí eu vou entrar, só vou citar aqui,
né? O que é baixo risco, o que é médio risco, o que é alto risco, só para a gente ter uma ideia nesse momento, porque depois vocês vão ter aula disso lá no R2, tá? Então, assim, baixo risco. O que é um baixo risco para hemorragia pós-parto? Ausência de cicatriz uterina, né? Então, por exemplo, se é uma gestação que tem cesárea anterior, tá? Ou uma cicatriz, ou uma cirurgia prévia, ela já sai do baixo risco para médio risco. E aí, um cuidado, porque a gente acompanha parto, por exemplo, domiciliar, de mulheres que têm cesárea anterior, né? Então, a gente precisa conversar, porque faz parte da rotina o fazer a ocitocina intramuscular. E, às vezes, as mulheres querem parto domiciliar e não querem ter nenhuma intervenção. E aí a gente conversa, porque a ocitocina intramuscular faz parte, né, do protocolo para evitar hemorragia. Aí teve uma vez que uma perguntou, mas quantas mulheres têm hemorragia e que não fazem a ocitocina e têm hemorragia? A gente não vai esperar ela ter hemorragia para fazer um cuidado, né? Se tem uma recomendação, essa recomendação é por conta de estudos que identificaram que mulheres que têm cesárea anterior têm mais chance de ter a hipotonia uterina, né? E a hipotonia uterina ou a atonia que causa hemorragia pós-parto, né? O útero contrai pouco ou não contrai, tá? Então, precisa que a gente já, antes do parto, já converse para ela entender a necessidade. A mulher que se recusa a fazer ocitocina intramuscular depois do parto e tendo uma cicatriz, né, de cesariana anterior, eu ficaria muito preocupada em acompanhar o parto dessa mulher no domicílio, tá? Isso é importante, por isso que é importante conversar e ela ter essas informações prévias, né, antes do nascimento, para depois não ter problemas, tá? Olha aqui. A Carolina mandou mensagem, mas ela apagou. Gravidez única, também é baixo risco, tem menos do que 3 partos vaginais prévios, né? Até 3 partos, aliás, que é menor ou igual a 3 partos vaginais prévios. Então, por exemplo, uma grande multípara, ela já passa para médio risco, tá? Por quê? Porque esse útero, ele já sofreu distensão e ele pode, né, ter uma estafa uterina depois, tá? Então, ausência de distúrbios de coagulação e sem história de hemorragia pós-parto prévia. E aí eu vou contar uma história para vocês. Nós tivemos uma gestante, uma puérpera na casa de parto, que ela tinha uma história de hemorragia prévia, que ela contou depois do parto que ela teve com a gente na casa de parto, e que sangrou, né? E aí ela sangrou, e a gente precisou fazer manobras com ela, né? Porque ela estava com a placenta, começou a descolar, parou o descolamento, começou a sangrar muito, e aí a gente teve que fazer descolamento manual, terminar de descolar aquela placenta, tá? Porque ela estava sangrando muito. Aí a família que estava junto falou, ela teve isso no outro parto. Nós levamos essa mulher para a maternidade, depois, controlada, ela ficou na maternidade, teve alta da maternidade, isso já tem tempo, tá? Deram alta para ela foi para casa, foi para a casa de parto para fazer uma revisão, estava pálida, sabe aquela coisa que você não gosta, que você olha para a pessoa, você não gosta da cor, e aí a gente botou ela na ambulância, levamos ela de novo para a maternidade, ela saiu da maternidade por meios próprios, que não deu atenção ao quadro dela, ela fez, depois, ela fez uma infecção puerperal e morreu. Essa mulher, ela passou por 2 maternidades antes de acontecer isso. Porque quando ela foi, como a gente fez a extração, né, manual, a gente escreveu, e aí era para ter sido investigado. Quando ela voltou, a gente achou que ela ainda devia ter alguns restos, alguma coisa,
porque a gente não, ela teve alta da maternidade sem ser investigada. Como a gente achou que pudesse ter alguma coisa, a gente mandou de novo para a maternidade, ela não foi vista com o devido cuidado, e ela, como ela teve no outro parto, ficou tudo tranquilo, né, que ela precisou fazer curetagem no parto anterior, ela não deu atenção, e essa mulher morreu. Ela não entrou como morte da casa de parto. Por quê? Porque todo o cuidado na casa de parto foi seguido o protocolo e ela foi levada para a maternidade 2 vezes, tá? Mas foi uma mulher que morreu desnecessariamente, porque ela teve sangramento, ela teve restos por conta, né, dessa extração manual que nós tivemos que fazer. Esses restos, apesar de ter sido sinalizado, não foi investigado, ela teve alta antes do momento que deveria ter tido alta, tá? Ela não valorizou, né, essa questão, apesar de estar sentindo desconforto, foi para a casa de parto novamente, nós levamos ela para a maternidade novamente, ela também não foi olhada do jeito que deveria, apesar da gente ter sinalizado. Então, assim, espero que essas coisas não aconteçam mais, né, gente? Mas é triste, né, você ver a possibilidade de uma mulher morrer de forma desnecessária. Tá? E ela tinha tido história de hemorragia no parto anterior. Então, se ela tem histórias, a gente tem que avaliar se ela realmente deve ficar na casa de parto ou ter parto domiciliar, entendeu? Para a gente ficar atento. Médio risco, a mulher que tem, olha só para vocês verem, né, quem é médio risco, tirando a mulher, né, que tem mais de 4 partos, todas as outras têm uma historiazinha, né, que, por exemplo, não indica parto na casa de parto, cesariana prévia, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, sobredistensão uterina por causa de gestação múltipla, polidrâmino, macrosomia fetal, mas uma macrosomia fetal em que esse útero realmente está muito sobredistendido. Mais de 4 partos vaginais. Coreamnionite, ou seja, rompeu bolsa e fez infecção por causa da bolsa rota, né, infecção de líquido amniótico. História prévia de atonia uterina ou hemorragia obstétrica, obesidade materna. Então, tirando 4 partos vaginais, maior ou igual a 4 partos vaginais e obesidade materna, a gente tem que... As outras questões não são mulheres que vão estar com a gente, né, na maternidade. A gente pode estar até acompanhando, mas não vai ser a gente que vai estar à frente do parto. E quem é alto risco, né, para ter hemorragia pós-parto? Tá? Placenta prévia ou inserção baixa, pré-eclâmpsia grave, hematócrito menor que 30%, mais fatores de risco, né, ou hemoglobina baixa também. Plaquetas menor que 100.000, né, milímetros cúbicos. Sangramento ativo durante a admissão, coagulopatias, uso de anticoagulante, DPP, né, que é descolamento prematuro, placenta anômala, ou seja, aquela placenta creta que inseriu, né, entrou para dentro da cavidade da decídua basal do útero ou ultrapassou aquela decídua. E presença de 2 ou mais fatores de risco, tá? 2 ou mais fatores de médio risco, tá? Então, a gente é considerado alto risco, tá? E aí, manejo no secundamento. Baixo risco, eles falam manejo ativo, observação rigorosa de 1 a 2 horas em local adequado, acompanhante. Essa observação rigorosa, a gente fala naquela hora de ouro, em que ela vai estar lá, você vai estar fazendo os cuidados, vai estar estimulando o bebê, né, em contato pele a pele, amamentação. Então, todos os cuidados que você vai ter com ela, né, você está ainda de olho nela, você vai sair, descolou a placenta, a gente vai estar vendo, né, o pós-sangramento como é que tá? Se ela é considerada médio risco, você vai fazer todos esses cuidados, mas solicitar hemograma, avaliar acesso venoso, com gel com tamanho grande, e fazer a tipagem sanguínea. Se ela é alto risco, você vai fazer tudo isso, mais prova cruzada e já vai ter sangue, reserva de sangue para ela. Tá? Então, à medida que vai aumentando o risco, você tem condutas a mais que você vai estar fazendo com ela. Tá? Aqui,
é mais ou menos uma estimativa de perda de sangue, né, com compressas, para a gente poder avaliar, né, ou poças, né, para a gente poder avaliar a quantidade de sangue, né, que essa mulher está tendo. Então, quando a gente tem poça com 50 centímetros, né, de diâmetro, que é essa daqui, ó, já diz que é uma perda de sangue, mais ou menos de 500 ml, tá? Aliás, uma poça, esse aqui já é uma poça com 100, né? Porque esse aqui vai aumentando, à medida que vai aumentando isso daqui, para cá, tá? Poça com 75 centímetros de diâmetro, a gente já diz que ela perdeu 1000 ml de sangue, tá? Poça com 100 centímetros de diâmetro, ela já perdeu 1.500 ml. Tá? Então, olha só, é uma poça grandona. E aí, se vocês olharem essa estimativa e o que a gente vê na maternidade, muitas vezes a gente tem, né, sangramento grande em que a gente não dava devida importância, né? E é por isso que, às vezes, pode ser que a morte, né, tenha sido mais frequente durante um período. Porque todo mundo fala, é normal sangrar, né? E aí a gente, nesse pós-parto, a gente às vezes tem um sangramento aumentadozinho e as pessoas às vezes não valorizam. Outra coisa que a gente tem é aquele índice de choque, né? Para você avaliar a necessidade de transfusão. E aí, como é que é esse índice de choque? Você vai diminuir a frequência cardíaca da pressão arterial sistólica. Se ele der menor ou igual a 0,9, então sugere risco de transfusão, que você precisa fazer uma transfusão de sangue nessa mulher, tá? E aí, por exemplo, vou pegar aqui a calculadora. A mulher está com 94 de frequência cardíaca, dividido, e ela está com uma pressão arterial de 100. Tá? Então, 94 por 100 deu 0,94. Né? 0,94 está maior que 0,9. Já indicaria uma necessidade de transfusão. Mas ela está com 85 de frequência e está com uma pressão de 120. Tá? 12 por 8. Aí deu 0,7. Tá? Abaixo que 0,9. Então, mesmo ela tendo sangrado, não tem necessidade de transfusão. Gente, mas ela tá, vamos ver um outro exemplo aqui, com 90 de frequência dividido por 90 de pressão arterial sistólica, deu 1. 90 de frequência com 90 de pressão arterial sistólica, o índice deu 1. 1 é maior ou igual, está maior do que 0,9. Então, vai observar esse sangramento dessa mulher, se ela não está necessitando, né, de avaliar melhor essa estimativa de perda volêmica dela, tá? E necessidade de transfusão, tá bom? Então, aqui, ó, algum material que a gente usou, mais aqueles que estão, né, nos slides. Terminamos, gente. A gente acabou até cedo. O que vocês já viram? Deixa eu parar aqui.